Nosso objetivo através desse vídeo é ajudar aqueles que reconhecem a importância de evidências textuais, históricas, gramaticais e arqueológicas para a testificação do que cremos e apregoamos. Assim sendo, a fim de abordarmos a respeito do nome Yeshua, pautaremos nossas afirmações nessas respectivas evidências. Mas, antes de começarmos a falar sobre Yeshua, convém relembrarmos o que já dissemos em nosso vídeo sobre o tetragrama sagrado a respeito do trigrama. E o que dissemos a respeito desse assunto foi o seguinte: o trigrama, formado por 3 consoantes hebraicas, a saber, o Yod, o Re, o Vav, cuja transliteração padrão em inglês é YHW, é uma das formas reduzidas do tetragrama sagrado, cuja evidência textual e arqueológica encontramos apenas na formação de nomes próprios, quer seja no início ou no final desses nomes, conhecidos por teofóricos. Outra informação importante a ser mencionada é a seguinte: no hebraico, normalmente a sílaba tônica encontra-se no final de sílaba. Daí, quando o trigrama vem no final de nomes próprios, sua tonicidade é marcada pela vogal A, representada pelo sinal vocálico Kametz Gadol. Nesse caso, o trigrama tem por pronúncia Yarro. Porém, quando o trigrama muda de posição, ou seja, quando ele passa a ocupar o início de sílaba, sua tonicidade, que no final de sílaba era sinalizada pelo Kametz Gadol, perde força, sendo substituída no início de sílaba por uma semivogal, a saber, o Sheva, cujo som vocálico é de um E breve, curto. Daí, quando o trigrama vem no início de sílaba, tem por pronúncia Yerro ou Yerru. Bom, agora que já relembramos acerca do trigrama e da flexão que este sofre quando muda de posição na sílaba, podemos avançar no objetivo desse vídeo, que é abordar a respeito do nome do ungido de Elohim. E o primeiro passo que precisamos dar a fim de compreendermos a respeito desse assunto é compreender a origem do nome Yeshua. Com base em evidências textuais, podemos afirmar o seguinte: o nome Yeshua é a forma reduzida do nome Yehoshua, e seu uso, de acordo com evidências textuais e arqueológicas, era comum, corriqueiro, habitual entre os Yehudim do período pós-exílio babilônico. Outra afirmação que podemos fazer, com base em evidências textuais, gramaticais e arqueológicas, é a seguinte: o fato de Yeshua ser a forma reduzida do nome Yehoshua não significa que eles sejam iguais. E nisso, alguém pode se perguntar: como assim Yeshua e Yehoshua não são iguais? E a resposta é simples: para que eles sejam iguais, a grafia teria que ser a mesma, o que não é o caso. O que Yeshua e Yehoshua têm em comum ou igual é o significado que o nome deles possui, a saber, Ele salvará, ou o Altíssimo salvará. E nisso, aproveitamos para abordarmos, ainda que rapidamente, a respeito do nome Yehoshua. Segundo passo, compreendendo a respeito do nome Yehoshua. Antes de nos depararmos com o nome Yehoshua nas Escrituras, o que víamos era o nome Roshea, referente ao filho de Num, conforme podemos observar no texto a seguir. Números 13, versículo 1 a 8. E falou o Altíssimo a Moshe, dizendo: envia para ti homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles, pontinho, 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 da tribo de Efraim, Roshea, filho de Num. Vejamos a seguir esse mesmo texto em hebraico, atentando-se para a grafia do nome Roshea. Entretanto, no momento em que Roshea, filho de Num, recebe o chamado para liderar Israel rumo à terra prometida, recebe de Moshe um novo nome, conforme podemos observar no texto a seguir. Números 13, versículo 16, onde lemos assim:
Estes são os nomes dos homens que Moshe enviou a espiar aquela terra. Yehoshua, filho de Num, Moshe chamou Yehoshua. Vejamos a seguir esse mesmo texto de Números 13, versículo 16, em hebraico, onde podemos perceber a mudança do nome Roshé para Yehoshua. Assim sendo, o nome Roshé, que outrora tinha por significado salvo, liberto, com a mudança de nome passou a ter uma nova grafia, a saber, Yehoshua, cujo significado é Ele salvará, ou o Altíssimo salvará. Perceberam a mudança que se deu no nome de Roshé, filho de Num, a qual resultou no nome de Yehoshua? Como podemos perceber, a inserção da letra Iod no nome Roshé fez com que este sofresse uma flexão, de modo que a ação do verbo salvar fosse intensificada por seu agente, a saber, YHWH, ou Altíssimo, cujo nome aparece no início do nome Yehoshua em sua forma reduzida. E que forma é essa? E a resposta é o trigrama. Evidências textuais do nome Yehoshua. Em Yehoshua, conhecido por Josué, capítulo 9, versículo 8, vejam em destaque o nome Yehoshua. Em Juízes capítulo 2, versículo 8, vejam também em destaque o nome Yehoshua. Primeira Crônicas, capítulo 7, versículo 27. Vejam em destaque também o nome Yehoshua. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 8. Vejam também em destaque o nome Yehoshua. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Vejam em destaque o nome Yehoshua. Zacarias capítulo 6, versículo 11. Vejam também em destaque o nome Yehoshua. Terceiro passo, compreender que Yehoshua não vem de Jeová. Um dos erros mais comuns com que nos deparamos a respeito do nome Yehoshua é aquele no qual se afirma o seguinte, que Yehoshua vem de Jeová. Porém, tal afirmação não é verdadeira. E por que assim afirmamos? Pelas seguintes razões. Primeiro, porque o nome Jeová só passou a existir por volta do século XVI da Era Comum. Foi nesse período que se deu a Reforma Protestante, a qual estimulou estudiosos cristãos a voltarem-se para a leitura de textos hebraicos. E foi nessa retomada dos textos em hebraico que esses estudiosos cristãos, ao se depararem com o tetragrama sagrado e os sinais massoréticos ou vocálicos de Adonai nele inseridos, acreditaram estar diante da pronúncia do nome sagrado. Entretanto, o não atentar-se para o contexto cultural do povo Yehudi fez com que esses estudiosos cristãos interpretassem de maneira errônea o objetivo da inserção dos sinais massoréticos ou vocálicos no tetragrama. Foi em razão dessa má leitura e ou interpretação do nome sagrado que se originou a pronúncia do nome Yehová. E a respeito da pronúncia Yehová, Paige Kelly, em sua obra Hebraico Bíblico, uma gramática introdutória, na página 56, afirma o seguinte: a tentativa curiosa de transliterar a forma híbrida obtida com a inserção dos sinais massoréticos de Adonai como Yehová ou Jeová, porque Y não existia na língua alemã, só apareceu no tempo da Reforma Protestante. A segunda razão que nos leva a afirmar que Yehoshua não vem de Jeová é a seguinte: porque a criação de sinais massoréticos ou vocálicos, de acordo com Edson de Farias, deu-se a partir do século VII da Era Comum, vindo a consolidar-se no século IX com a escola de Ben Asher.
Por isso cremos que afirmar que Yehoshua provém de Jeová é cometer um anacronismo, ou seja, é cometer um erro cronológico e, neste caso, gigantesco, quando se atribui a Yehoshua informações que não correspondem à sua época. Observem que a diferença de tempo existente entre a consolidação dos sinais massoréticos ou vocálicos e o surgimento da pronúncia Yehová compreende há 7 séculos, isto é, mais de 600 anos. Agora que já falamos a respeito de como se deu a formação do nome Yehoshua e mostramos com base em evidências textuais e históricas que Yehoshua não provém de Jeová, como muitos erroneamente afirmam, e apresentamos evidências textuais que nos revelam que seu uso era comum no período que antecede o cativeiro babilônico e o início deste, prossigamos rumo à compreensão do nome Yeshua. Quarto passo, conhecendo o nome Yeshua através de evidências. Para abordarmos a respeito do nome Yeshua, faz-se necessário ter bem conceituado em nossa mente o seguinte. Primeiro, Yeshua é a forma reduzida do nome Yehoshua. Segundo, o uso do nome Yeshua tornou-se habitual, comum entre os Yehudim no período pós-exílio babilônico, denotando dessa forma que Yeshua não é um nome de uso exclusivo para o ungido. Outros Yehudim também receberam esse nome, e as evidências textuais e arqueológicas comprovam esse fato. Evidências textuais do nome Yeshua. Em Esdras, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, onde nos é apresentada uma lista contendo os nomes dos filhos das províncias que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia e retornaram a Jerusalém e a Yehudá, cada um para sua casa. E entre esses nomes encontramos Yeshua, conforme podemos observar no texto a seguir. Esdras, capítulo 2, versículo 2. Vejam em destaque o nome Yeshua. Em Neemias, capítulo 3, versículo 19, onde nos é apresentada uma relação dos que trabalharam na edificação do muro de Jerusalém. E dentre os que participaram dessa edificação, encontramos Ezer, filho de Yeshua, conforme podemos observar no texto a seguir. Neemias capítulo 3, versículo 19. Vejam em destaque o nome Yeshua. Em Neemias capítulo 7, versículo 11, onde após reunir nobres, magistrados e o povo para registrar as genealogias, Neemias encontra o livro da genealogia dos que subiram primeiro para Jerusalém e Yehudá, após o exílio babilônico. E nesse livro encontramos a relação dos filhos da província de Paat-Moabe, da qual faz parte os filhos de Yeshua e Joabe, conforme podemos observar no texto a seguir. Neemias, capítulo 7, versículo 11. Vejam em destaque o nome Yeshua. Também encontramos no livro A História dos Hebreus, narrada por Flávio Joséfo, em grego, inúmeras evidências do nome Yeshua, o qual bem sabemos que foi transliterado no grego como sendo Jesus e no português para Jesus. No capítulo 3 do livro de Flávio Joséfo, deparamos-nos com um sacerdote de nome Yeshua, conforme podemos observar a seguir. Observem que o nome que encontramos em destaque no livro de Flávio Joséfo para se referir ao sacerdote Yeshua em nosso idioma é Jesus, o qual é a transliteração fiel do nome grego Iesus, o qual é o resultado da tentativa de se transliterar para o grego o nome hebraico Yeshua. Ter esse entendimento é fundamental para compreendermos a respeito do nome do ungido. No capítulo 15 do livro de Flávio Joséfo, deparamos-nos com Yeshua, filho de Cias, conforme podemos observar a seguir. Observem
que o nome em destaque no livro de Flávio Joséfo para se referir a Yeshua, filho de Cias, em nosso idioma, é Jesus. E por que isso ocorre? Porque, como já dissemos, Flávio Joséfo, embora fosse erudito, ou seja, judeu, narrou a história dos hebreus no idioma grego, no qual o nome Yeshua foi transliterado para Iesus e em nosso idioma como sendo Jesus. No capítulo 42 do livro de Flávio Joséfo, deparamos-nos com Yeshua, comandante do exército de Idumeia, terra dos Edomitas, filho de Safas, conforme podemos observar a seguir. Observem mais uma vez em destaque o nome Jesus, o qual remete-nos ao nome grego Iesus. Nome esse, conforme já dissemos, é o resultado da tentativa de se transliterar para o grego o nome hebraico Yeshua. Evidências arqueológicas do nome Yeshua. Ossuário de Yakov, datado do século I da Era Comum. Ossuário de Yehudá, datado do século I da Era Comum. Bom, já vimos por meio de evidências textuais e arqueológicas que o nome Yeshua era de uso comum no período pós-exílio babilônico. E essas evidências textuais não se limitam apenas ao Tanar. Também a encontramos na Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento, mais precisamente no livro de Colossenses 4, versículo 11, onde é feita menção de um homem, Yeshua, chamado Justo, que foi um dos cooperadores de Shaul no reino de Elohim, além de ter sido para este consolação. De acordo com estudiosos, a carta de Colossenses remete-nos ao ano 60 depois do ungido, ou seja, século I da Era Comum, e como podemos observar, o nome Yeshua ainda era de uso comum entre os Yehudim. Mas ainda assim, alguém pode fazer o seguinte questionamento: como saber se Yeshua é mesmo o nome do ungido de Elohim? E a resposta é: pelas seguintes razões. Primeiro, o significado de seu nome remete-nos à ação redentora do Altíssimo para com seu povo, conforme descrito no livro de Matitiarro, capítulo 1, versículo 21, onde lemos o seguinte: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo, as evidências textuais que temos a respeito do nome do ungido encontram-se nos textos do Novo Testamento, o qual foi escrito em grego, e o nome que encontramos nesses textos para se referir ao ungido é Iesus, o qual é o resultado do esforço ou uma tentativa dos copistas em transliterar para o grego o nome hebraico Yeshua. Quinto passo, o nome do Pai está no Filho. Realmente, o nome do Pai está presente no nome do Filho, mas como já mencionamos anteriormente, em sua forma reduzida. Por isso, é importante compreendermos acerca desse assunto, para não corrermos o risco de sairmos por aí reproduzindo ensinos errôneos. E dentre esses ensinos, encontramos aquele no qual é apresentado o nome do ungido em sua forma plena, completa, o que não é correto, pois, de acordo com as evidências textuais e arqueológicas, o nome do ungido foi grafado na forma reduzida. Portanto, o nome do ungido não é Yehoshua, não é YHWH Shua. O nome do ungido é Yeshua. O nome do ungido não é Yahushua, não é Yahushua. O nome do ungido é Yeshua. Termos esse entendimento é fundamental para que possamos dar testemunho da nossa emuná de maneira eficaz e não pautados em achismos, suposições, senso comum, doutrinas sem base escritural, gramatical, historiográfica e por aí vai. Precisamos ter bem conceituado em nossa mente o seguinte: não é porque fazemos uso da forma reduzida Iá para nos referirmos ao Eterno que o nome do ungido começará com Iá.
Do mesmo modo, não é porque a pessoa faz uso da forma reduzida Yahweh para se referir ao Eterno que o nome do ungido começará com Yahweh. Precisamos entender o seguinte: no hebraico, assim como em qualquer outro idioma, as palavras se flexionam. Por isso, o conhecimento gramatical é importante, pois ajuda-nos a compreender por que motivo o nome do ungido começa com Iê ao invés de Iá. E por falar em Iê, convém mencionarmos o seguinte: no nome Yehoshua, a letra Yod vem acompanhada do sinal vocálico Sheva. Porém, no nome Yeshua, que é a sua forma reduzida, a letra Yod vem acompanhada pelo sinal vocálico Tsere, como podemos observar abaixo. E nisso, alguém pode se perguntar: mas se Yeshua é a forma reduzida do nome Yehoshua, por que o sinal vocálico que acompanha a letra Yod difere de um nome para o outro? E a resposta é a seguinte: porque no hebraico é comum fazermos uso de semivogais no início de palavras longas para tornar sua pronúncia mais rápida. Por isso, no início do nome Yehoshua, usamos um sheva, cujo som é de um e breve, fraco. Já no caso de palavras curtas, esse recurso não é necessário. Por isso, no início do nome Yeshua, usamos um tisserê, cujo som é de um e longo. Essa compreensão gramatical edifica-nos na emuná e ajuda-nos a darmos testemunho da esperança que em nós opera. Porque afirmar que algo é certo ou errado é fácil, mas apresentar evidências do que se fala, de modo a dar sustentabilidade e credibilidade ao que crê, somente assim faz quem zela pelo conhecimento e pela verdade. Portanto, é justamente no conhecimento e na verdade que podemos afirmar com segurança o seguinte: Yeshua nada tem a ver com Yehová, como muitos erroneamente afirmam. Yeshua nada tem a ver com um bode que salva, como muitos erroneamente afirmam. Portanto, não é errado chamar o ungido de Yeshua, afinal, é esse o nome que encontramos evidenciado nas Escrituras para se referir a ele. Errado é criar teorias infundadas para desqualificar o nome Yeshua e assim colocar no lugar deste nomes que não constam evidenciados no âmbito textual, histórico e arqueológico como sendo o nome do ungido. Yeshua é o nome do ungido de Elohim. E abordarmos a respeito desse nome Yeshua requer de nós uma análise crítica textual, na qual leva-se em conta o fator historiográfico, linguístico, geográfico, arqueológico, dentre outros. De modo que, assim procedendo, possamos dar sustentabilidade ao que apregoamos e testemunho eficaz da esperança que em nós opera. Por isso cremos que abordarmos a respeito desse assunto sob um olhar crítico em nada diminui nossa emuná. Ao contrário, ajuda-nos a manter nossa emuná saudável, firme, consolidada. Ajuda-nos a desmistificarmos conceitos errôneos acerca do nome Yeshua, conceitos esses anacrônicos, sem base escritural, pautados muito das vezes em senso comum, em achismos e suposições que não se sustentam quando confrontadas sob a luz das evidências. E o que essas evidências testificam é que Yeshua é o nome concedido ao ungido de Elohim, tendo por significado Ele salvará, o Altíssimo salvará.